Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Imagem é Tudo. Eu sou Kátia Nácia. Eu sou a Gisele Albuquerque, somos consultoras de imagem e já começo pedindo para você seguir as nossas redes sociais. @Imagem é Tudo Consultoria, a gente está no YouTube, estamos no Spotify e vai lá, comenta, não deixa de seguir, compartilha com os amigos que é muito importante a interação de vocês. E hoje Hoje nós vamos conversar com duas mulheres potentes, fortes, para trazer muito conhecimento para vocês, para trazer muita risada, que vai ser divertido, tenho certeza. Eu vou começar com a primeira. Ok. Fundadora da Zambia Brand, designer de moda e pós-graduada em gestão empresarial. Artesã, mulher negra, entusiasta da moda desde a infância. Seja bem-vinda, Vivian Ramos. Oi, Vivian. Oi. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Obrigada. Prazer ter você aqui. Muito obrigada. Fica à vontade. Bom, agora vamos chamar a nossa segunda convidada, né? Vamos lá. Cantora popular, sambista, mãe e educadora, de família musical, nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foi criada no interior do Rio, por sua avó e tias. Ela traz em seu canto o caxambu, o jongo e o samba. Produziu em 2016 o show Ventre do Samba, está na produção de seu primeiro EP e rodando o Rio com a sua roda de samba. Seja bem-vinda, Cida Santana. Ai, obrigada. Obrigada por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer. Fica à vontade. Fique à vontade. Bom, meninas, nós estamos no mês da consciência negra, né? Que é um mês importante, é um mês de muita representatividade para vocês, né? E eu vou começar perguntando para vocês uma coisa que a gente sempre pergunta aqui para todos os nossos convidados. O que motivou vocês a escolher esse look de hoje? Começa comigo? Pode ser. Então, eu queria montar um look com os meus acessórios, né, nesse tom de bordô e verde, para trazer mais elegância. E eu resolvi montar o look a partir dos meus acessórios, né? E aí eu tinha esse conjunto bordô e trouxe o blazer para ficar com um look mais elegante para estar aqui com vocês. Mas a proposta mesmo era valorizar os acessórios. Com certeza. Maravilhosos, por sinal. E você, Cida? Esse vestido, eu fiquei muito apaixonada por ele, gostei do corte, das mangas, e aí acabei não levando da primeira vez que eu experimentei. Depois eu voltei à loja e ele estava lá ainda. Você não resistiu, né? Nossa, eu falei, é um sinal. E aí vim estrear hoje aqui no podcast de vocês esse vestido que eu amei. É maravilhoso. Nossa, muito Já obrigada. ia elogiar, mas a gente já fica aqui querendo a roupa do amiguinho. A gente quer tudo, a gente quer os acessórios, a gente quer o vestido, a gente quer tudo. Quando a gente pensou nas duas para participar do podcast, eu falei assim, duas mulheres que têm muito para falar da sua história, da sua vida, né? São duas mulheres potentes que produzem, são dois campos completamente diferentes. E eu amo esse vestido meu de animal print. Ele tem um significado muito especial para mim, porque eu usei ele no meu chá de bebê. Depois eu adaptei ele, eu estava com quase 9 meses já, com 36 semanas. Aí eu falei, onça, um vestido também que me fez realizar uma mulher potente de ser mãe. Vou colocar para receber as meninas. Uau! Bom, eu trouxe essa blusa. Quando eu pensei no look, eu falei, gente, eu quero uma coisa assim potente. Eu quero uma coisa assim forte, que traga assim uma representatividade bacana para conversar com elas. Então, eu, na verdade, escolhi a blusa para vir, né? E aí fiz a composição depois do azul com o roxo, que combina, né? E faz uma combinação bacana. E aí é isso, essa gola alta, essa coisa assim de poder, assim como vocês, mulheres poderosas. O novo formato do podcast é assim, a gente traz dois convidados e a gente fala palavras
e traz o significado, e em cima dessas palavras a gente traz os assuntos para a nossa pauta. São divididos em 2 blocos, então no primeiro bloco a gente vai falar sobre autenticidade. E eu vou ler o significado. É a qualidade de ser verdadeiro, genuíno e fiel à sua essência, sem imitar, forçar ou performar aquilo que não se é. Está ligado à coerência entre o que se pensa, sente, diz e faz. Ser autêntico é agir com integridade, mesmo diante de pressões externas, para se encaixar ou agradar. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Você já sentiu pressão para seguir uma estética que não conversava com a sua verdade? E como lidou com isso? Posso? Vai, Cida. Já. Eu acho que tanto eu quanto a Vivian, a gente tem essa questão, né, enquanto mulher negra, de seguir um padrão que não corresponde à nossa realidade estética, né? Dessa pressão de ter um cabelo diferente do nosso cabelo, né? Ter um cabelo liso, a questão das marcas e de ver a publicidade, todo mundo com determinado corpo, determinada cor de cabelo. A gente tem sim essa pressão diária, mas eu acho também que a mulher negra, as pessoas negras, né, o povo negro, está se descobrindo dentro da sua estética, está descobrindo a sua própria beleza, nos seus traços, nos seus adereços, e está a Vivian aí para mostrar isso, e a gente vai caminhando no sentido de se gostar, se entender e não ceder a pressões para ser diferente do que a gente é. Com certeza. E você, Vivian? Então, na verdade, eu sempre fui muito autêntica, desde a adolescência. Na escola, né? Quando você é autêntico, uma menina negra autêntica na escola, você sofre todo tipo de preconceito que você pode imaginar, né? E eu sempre fui, meu cabelo sempre foi crespo, meu cabelo sempre foi afro, sempre foi muito grande. E eu nunca quis mudar, né, para me encaixar num padrão. Até mesmo quando eu tentei, eu não consegui, porque eu acho que a mulher negra, ela sofre por milhões de coisas, mas o que é o pior, o mais chocante é o cabelo, né? O nosso cabelo, ele não sei se seria essa palavra que se encaixa, mas a gente aceitar, ele é dolorido, né? É sofrido, mas quando você aceita, você se liberta. E o meu cabelo, eu não tive isso, ele sempre foi crespo, sempre foi afro. Minha mãe nunca conseguiu, né, deixar o meu cabelo no padrão imposto, né, que era um cabelo liso, com escova, nunca conseguiu, meu cabelo nunca ficou desse jeito. Quando fazia escova, ficava extremamente alto e muito feio. Então, meu cabelo, ele sempre foi crespo, né, eu usava trancinha na adolescência, então eu já recebi todos os apelidos que vocês imaginarem por conta do cabelo. Quando era adolescente, assim, mais nova, era Wagner Love, que estava na época do Flamengo, aí minha mãe botava trancinha no meu cabelo, aí tinha esse apelido. Cabelo na adolescência era cabelo de boneca velha. Foi até o terceiro ano, meu apelido era esse, cabelo de boneca velha. Porque o meu cabelo era como é hoje, né? E há 20 anos atrás não tinha muito essa questão da mulher negra usar o seu cabelo afro, né? Eram poucas mulheres que usavam, né? O cabelo era liso. E ter essa autenticidade na flor da pele, né? Sim, assim. E eu usava muito, não só porque meu cabelo não ficava, mas eu gostava. Eu sempre gostei do meu cabelo crespo. Então, eu não tenho esse histórico de ter passado pela transição, porque o meu cabelo sempre foi crespo. E eu acho que com quem a gente anda também faz muito significado, né? Minha mãe sempre apoiou também o meu cabelo, né? E minhas amigas também amavam, né? Era uma opressão externa. E o meu marido, né, que hoje é meu marido, que era meu namorado na época, ele tem muito a ver também com a minha construção, porque ele sempre amou o meu cabelo. Então isso fazia com que eu me sentisse mais valorizada ainda, mais linda ainda. Então eu acho que também essa interferência de quem está com a gente, com quem ama a gente, valorizar, nos achar linda também influencia, né? Eu sempre me achei linda. Esse acolhimento. Né? Exato, mas o acolhimento, ele faz toda a diferença. E me levou a me tornar a mulher que eu sou hoje. Então, tudo que eu faço é com muita autenticidade. Então, quando eu crio, eu não pesquiso tendência, eu não olho, o que está usando, o que a passarela está vestindo, eu não olho nada.
né? Eu olho o meu momento, o que eu quero falar, tanto que as minhas coleções eu desenvolvo sempre a partir de temáticas brasileiras, culturais. Eu não olho nada, tá usando, por exemplo, a Gisele tá de onça, todas as parcelas estão de onça. Não quer dizer que eu vou trazer para o acessório. Entendi. Não tem nada a ver, não pego tendência de forma alguma. Eu busco sempre valorizar a autenticidade, o trabalho autoral, artesanal, para construir uma coisa que vai ser para sempre. Você cria em cima da tua própria história, né? Sim. Entendi. Vocês são duas mulheres que com certeza representam muitas outras mulheres, né? Por toda essa trajetória de vida que vocês têm, e você contou aí sobre a sua adolescência, mesmo você tendo que manter uma pressão, um padrão, possivelmente espelhou muitas outras depois. Eu queria saber se nesses momentos a linguagem de vocês não verbal, que é o cabelo, a forma que vocês se vestiam, né, como vocês se comunicavam, diziam mais sobre você do que o que você realmente falava. Aquele famoso não precisa abrir a boca para me conhecer. Bom, no meu caso, sim. Eu acho que a forma como você está se vestindo, o seu acessório, o seu adereço, a forma como você sorri, como você observa um ambiente, diz muito, sim. Né? E eu acho importante que a sua aparência reflita o seu momento, né? Por exemplo, nós somos duas mulheres negras e isso é muito importante falar. As pessoas não negras têm uma referência ou uma expectativa de que mulheres negras, pessoas negras, pensem sempre igual e tenham as mesmas experiências sobre os assuntos relacionados à raça e à nossa aparência, aos nossos traços. Eu e Vívia temos experiências diferentes. Ela falou, né, que nunca passou por uma transição, que por ter essa rede de apoio, né, ela sempre usou o seu próprio cabelo, sempre gostou. E a minha experiência é diferente. Então, hoje eu tento fazer com que a minha imagem reflita quem eu sou hoje. Mas sim, já teve épocas em que quem eu era se refletia em como eu me vestia, e o fato de não me aceitar, ou não me aceitar também eu nunca tive isso, mas de tentar me enquadrar, me encaixar em padrões que não eram condizentes com quem eu era, isso acaba retirando a sua autenticidade, né? Sim, quando você não sabe exatamente quem você é e o lugar que você quer ocupar, você acaba seguindo padrões e tentando se encaixar, e isso retira a sua autenticidade. Inclusive no modo com que a gente se porta, se veste, fala e usa um acessório, e sorri e observa. E hoje eu faço questão que a minha imagem, o que eu visto, como eu me porto, reflita quem eu sou hoje e a forma como eu me vejo. Eu acho isso importante. Sim, com certeza. E você? Eu sempre consegui passar essa... Não, parece até que eu sou um pouquinho... Não, gente, não sou metida. Não, por favor, gente. Mas é porque eu sempre tive esse entendimento, né? Mas não é por uma questão de apoio. Eu sempre tive um sonho de trabalhar com moda. Então, é isso que vem comigo desde sempre. Então, para mim, o vestir sempre foi mais importante. A minha aparência, sempre me importei com isso. Então, é algo que já vem comigo. Mas, assim como a Cida, eu busco passar o meu momento hoje, no meu vestir. Tanto que eu faço muito desapego, né? Então, o que eu vesti há 10 anos atrás não se enquadra no meu momento de hoje. Eu acho que a gente muda a todo momento. Né? A gente está em constante evolução. A gente está sempre evoluindo, sempre mudando. De acordo com a nossa maturidade, né? À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo outros gostos, né? E muda tudo, muda o ambiente, muda o corpo, muda a cabeça, o espírito, a sua crença também, a sua crença na vida também muda o seu jeito, a sua imagem, o que você quer passar, né? É verdade, é verdade. Eu acho que isso, de nossa roupa... De uma forma geral, a gente, tirando um pouco a coisa do cabelo, a gente sempre precisou também olhar o outro para se encaixar, e esse outro era homem. Assim, para ganhar um mercado, para ganhar um pouco mais de visibilidade. Nós
de uma forma geral, né? Porque a gente não A tinha gente essa sempre- fala, não tinha essa A voz. gente sempre, nós como mulheres, sempre tentando nos encaixar de alguma forma, Isso. ou no mercado de trabalho, né? De alguma maneira a gente acabava tendo que se encaixar. Hoje a gente conseguiu um espaço que a gente, né? Também sou essa pessoa que sempre trouxe meu feminino assim. Claro, nunca fui muito, preciso usar terninho. Trabalhei no mercado corporativo durante muitos anos. Mas eu sei que a maioria, sim, olhava, a gente tinha que ir de espelho os homens, então a gente meio que se espelhava nos homens até para poder, e perdia um pouco essa autenticidade de uma forma geral. E a gente foi buscando isso, a gente ainda tem busca, tem A muito gente, que melhorar. eu acho que A gente tem muito ainda que ganhar. buscamos, ainda Verdade. buscamos muito. Na sua opinião, existe uma forma de manter a autenticidade, mesmo quando é preciso se adaptar ao ambiente? Eu acho que sempre tem, né? Eu acho que primeiro a gente tem que se entender, né? Entender o nosso momento e entender o que valoriza a gente. Às vezes a gente quer se encaixar em determinados padrões, assim como a Gisele falou, para atender, né, certas pessoas no ambiente, quando na verdade, quando a gente se entende, quando a gente se aceita, a gente consegue, né, fazer aquilo aparecer no nosso vestir, na nossa imagem, até no nosso rosto, né? Porque muitas vezes a roupa é tudo, a imagem é tudo, mas eu acho que às vezes a gente tem ali um semblante, né, uma coisa que está ali incomodando a gente no íntimo, e aquilo aparece de cara na nossa face, e a gente não consegue, né, só com a roupa. A nossa comunicação, a nossa comunicação ela vem de dentro para fora. Né? Exato. Então, muitas vezes a gente não está bem, a gente, né, se arma, se veste, se arruma, mas não está bem. Né? É uma arma que a gente, né, uma armadura que a gente usa para encarar a vida, né? Então é bem interessante, assim. Você, Cida? Eu acho que tem alguns valores, a gente está falando de estética, mas tem alguns valores que são inegociáveis, né? Já aconteceu, quando eu comecei a cantar profissionalmente, já aconteceu de eu estar num lugar e a pessoa falar, você vai vestir aquilo ali. Aí você coloca a roupa não diz nada sobre você, não te representa. Não tem alguma opção? Eu sempre carrego uma opção. Até por ser uma mulher grande, né? Ser uma mulher gorda. Quando eu vou para lugares que tem figurino, tem acessórios, eu sempre levo uma opção. Exatamente por isso. Eu sei que tem valores que são inegociáveis esteticamente para mim. Então, se eu colocar uma roupa que não condiz com quem eu sou, eu não vou usar. Eu vou levar uma opção, vou conversar. Bom, sempre que eu chego tem mais opções, mas já aconteceu de eu ter que levar exatamente para que aquilo corresponda à minha pessoa, né? A quem eu sou, ao momento. E por ser uma mulher grande, às vezes as opções são mínimas. Então a gente precisa estar, como a Kátia falou, preparada para chegar no lugar com aquilo que te representa e não tá de igual para igual, né? Mesmo você tendo uma estética mais difícil de ser representada pelo tamanho, leva o que é seu. O importante é você estar de igual para igual, não mais e nem menos que ninguém, e se sentir autêntica naquele momento. E a pior coisa é a gente ter que se encaixar numa roupa. Nossa, isso muda até o nosso astral. Você Muda. não consegue nem produzir. O quanto é difícil para mim, que também sou gordinha, achar uma peça que me agrade. Não é qualquer lugar que tem peça que me vista. Né? Então, assim, é muito difícil. É difícil. E realmente a gente está vestindo uma coisa que não nos representa, que a gente não fica à vontade, a gente não se sente confortável. Profissionalmente, né? No meu caso, eu trabalho com música. Eu não toco um instrumento, eu canto. Então, às vezes, você chega segura, feliz, tranquila para fazer o seu trabalho. Aí tem uma roupa ali que você coloca e você não se sente bem. Ali já acabou. Tua voz já vai ficar trêmula, você já não vai se sentir mais tão segura e preparada quanto você está, porque aquela imagem que está sendo refletida não diz respeito a você. Então, eu já carrego minha bolsinha com tudo. Cheguei lá, pode ter a melhor roupa do mundo. Não coloquei, não gostei, olhei a minha imagem, não me representa, já cato a minha e tá tudo certo. É isso aí, muito bom.
Bom, quem te inspira a ser mais fiel a si mesma, mesmo diante das pressões do mercado? Bom, eu acho que eu, como empresária, eu me inspiro muito nas minhas clientes mesmo, né? Para poder criar, para poder vestir os meus looks. Eu sempre penso como as pessoas que me acompanham gostariam de estar vestidas, né? De combinar um look com um acessório. Então, a minha inspiração vem da minha audiência mesmo, porque eu sigo a muitas das minhas clientes. Todo mundo que eu tenho contato pessoal, que eu tenho oportunidade de atender pessoalmente, eu peço o Instagram, eu sigo, para ver o que aquela pessoa ali tá fazendo, o que ela está vestindo, o que ela está usando. Então, muitas das minhas clientes fiéis, né, já se tornaram minhas amigas, então eu sigo mesmo. Então, eu acompanho, eu curto, eu comento, e elas me inspiram diariamente, né, além da minha mãe, que a minha mãe é a minha maior inspiração, né? Então, tudo eu penso se ela vai gostar, se ela não vai gostar. E a minha mãe também é uma mulher muito forte, né? Ela também é muito bem vestida e ela me inspira muito. Mas principalmente isso, né? As clientes, eu acompanho todo mundo, porque eu crio, né? Além de mim, eu crio para elas. Então, eu sempre estou olhando diferente. Ai, não, como eu falei anteriormente, eu não olho passarela, né? Eu vejo o que os artistas usam, vejo novela, vejo. Sim, mas eu acho que é uma estética que não é uma estética real, né? É uma coisa ali que a gente vê que só serve para aquele momento. Então, não é algo que me inspira, né? Nunca uma revista ou passarela me inspira. Pode ser que eu mude no futuro, mas hoje não é a minha inspiração. A minha inspiração são mulheres reais, são mulheres com corpos diferentes. Então, todo dia eu penso numa peça que vai dar para uma pessoa magra e uma pessoa gorda usar, uma pessoa alta e uma pessoa baixa, porque eu quero que todo mundo use Zambia. Então eu tenho isso, né? Então a minha inspiração são mulheres reais, mulheres que trabalham, né, empresárias, né, mães, executivas. Então são todas as mulheres reais são minha inspiração. E antes de responder, é bem característico isso, a gente que conhece você e conhece a sua marca. Quanto que você realmente traz uma narrativa sobre as suas coleções, e sempre em cima de algo do Brasil, valorizando a nossa pátria, que eu acho que isso é muito importante, a nossa história, mas que você veste os corpos mesmo. A gente gosta das mesmas coisas e combina com os nossos corpos, as peles também, né? E adoro. Felicidade. Não, e são peças únicas, peças diferenciadas, né? Lindas, coloridas, bonitas demais. Pedras brasileiras. Pedras brasileiras, são todas brasileiras, porque é isso, eu valorizo o que é nosso mesmo. E por isso, como você falou de peles, então eu crio para todos os tipos de pele, todos os tipos de corpos. Todo mundo tem que vestir Zambia, tem que ficar bem em todo mundo. Né? Esse é o meu pilar principal, tem que vestir todo mundo. Maravilhoso. Lindo. Em quem eu me inspiro, né? Então, quando eu comecei a cantar, eu comecei a cantar já depois dos 30, profissionalmente. Já cantava antes, obviamente. Mas eu tinha uma questão muito por ser uma mulher tímida, eu tinha uma questão com que roupa, né? Com que roupa eu vou me apresentar? Isso me preocupava demais. Eu tenho um amigo chamado David, ele falou para mim assim, Cida, olha para as mulheres que começaram a fazer o samba. Olha para quem veio antes de você. Não são mulheres de passarela, são mulheres autênticas. Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra, Bete Carvalho, Clara Nunes, cada uma delas tem um estilo diferente. Dona Ivone Lara, Clementina. Sim. Clementina chegou ao auge do sucesso depois dos 60 anos, cantando com um lenço de cabeça, que era o que as mulheres negras antigas usavam, né? Nossas avós, bisavós. Então, para o meu tipo de trabalho, o mais importante é ser você mesmo. O mais importante é que a sua imagem reflita quem você é, né? É que a sua voz passe o sentimento que você quer passar, e que isso alcance as pessoas.
Então, essa palavra do meu amigo me deixou muito tranquila. Hoje, obviamente, eu me visto melhor, né, do que quando eu comecei a cantar. Mas eu sou a mesma mulher, claro, mudando, né? E o que eu tento é isso, é implementar, é implantar o que eu quero passar com a minha voz. E isso, a minha imagem é importante, né? É importante que as pessoas saibam que eu estou bem, que eu quero levar alegria, que como quem tem a expectativa, a esperança e o objetivo de representar o samba, que é a maior identidade cultural do Brasil, é o samba. Né? O Brasil tem muitas identidades culturais, mas a maior é o samba. Então eu fico focada nisso, penso nessas mulheres que vieram antes, né? Em como elas eram diferentes, elas não tinham um padrão estético e nem um padrão de imagem. Todas essas que a gente falou, né, são extremamente diferentes e todas conseguiram se colocar, se apresentar e objetivar-se como uma representação feminina do samba. Esse é meu objetivo, então eu me inspiro nelas e nisso eu quero me mostrar como eu sou. É importante que a minha imagem reflita isso, quem eu sou e o que eu quero passar. Maravilhoso. E quando a gente pensa na profissão de vocês, na carreira, enquanto que vocês já evoluíram, a gente sempre tem mais para evoluir. Qual o momento da história que moldou a forma, em algum momento que você se expressa hoje? Essa virada de chave do hoje. Olha, a minha virada de chave do hoje começa após o nascimento do meu filho, né? Que eu tive que mudar, eu tive que crescer e me consolidar como empresário. Não tinha outro caminho. Ou é ou não é, não tem opção. Né? E eu não queria voltar para o mercado de trabalho. E eu falei, não, agora isso aqui tem que ir. Zâmbia, agora está na hora de colher os frutos. E eu mudei a minha estética também, né? Eu mudei o meu vestir, porque, como eu falei para vocês, eu sempre fui autêntica, né? Mas era aquela autenticidade mais menina, né? Mais, como eu vou dizer, mais despreocupada. Mais despojada. Mais despreocupada. Nem despojada, informal, né? nem informal, mas talvez mais despreocupada mesmo, mais sensual, mais despreocupada, né? Com sempre ali na minha mesma estética, que eu tenho uma estética mais criativa, mais sensual, com decotes muito maiores, né? Com as roupas mais apertadas. E eu falei, não, eu sempre fui muito elogiada pelo meu vestir, sempre fui muito elogiada pela minha roupa. Mas eu falei, não, agora eu tenho que vender aqui. Eu tenho que vender a minha imagem, eu tenho que me vender. E eu mudei, né? Comecei a usar mais roupas de alfaiataria, sempre mantendo com as cores que eu gosto, né? Mas as minhas roupas, no geral, elas têm uma modelagem muito marcante. Então, eu gosto muito de moda nacional, então eu valorizo muito o que eu compro. Eu não compro por comprar, eu sempre busco comprar de algum estilista, ou mesmo que seja de loja de departamento, eu compro alguma colaboração para ser uma roupa mais impactante. Né? Então, eu sempre uso roupa de tecido plano, mais impactante e que valorize meus acessórios. A principal estratégia do meu vestir é valorizar o que eu vendo. Né? E eu vendo a minha imagem diariamente. Justamente por quê? Porque eu tenho uma criança para alimentar, né? Criança tá caro! Mas é isso, eu me vendo a todo momento. Todo momento eu estou me vendendo, eu faço alguma coisa na minha casa, então, justamente para que as pessoas... né, entendam, eu acho que é para a pessoa te comprar. Você acha que mudou? As pessoas te compram mais depois que você... Muito mais. Muito mais. E as pessoas, elas compram tudo, né? Eu falo para passa mais credibilidade, muito mais, né? E além do vestir, essa questão de credibilidade, né? Me ter uma postura diferente, né? De falar com mais autoridade, né? E também autoridade e maturidade. Porque eu acho que quando a gente, né, é mãe, a gente tem que ficar madura de qualquer jeito, né? E a maturidade, ela chega e eu acho que com a maturidade, essa verdade, né? Essa forma de se representar. Eu acho que essa virada de chave transformou a minha história.
O ser mãe me tornou uma empresária melhor. A maturidade nos traz mais segurança. Isso, né? Kátia, Nos segurança. traz mais autenticidade, nos traz mais força. Porque é aquela coisa, né? A gente é o que a gente tem e a gente precisa trabalhar e a gente precisa resolver aquilo ali, né? E a gente vai amadurecendo e vai criando mais raízes, a gente vai ficando mais cascuda, né? A gente vai ficando mais... Mas né? É isso. A vida vai mostrando pra Ficando gente menos situações, preocupado também com Menos preocupado o que as os pessoas outros pensam. Exato. Essa coisa do a padrãozinho gente não tá estético. preocupada com isso mais. Eu acho que é isso. Não, e o nosso antes de você responder até, o nosso podcast, ele é muito isso. Nós somos duas mulheres completamente diferentes e com isso a gente se complementa. E a gente traz muita intenção dos convidados aqui para mostrar que a imagem é muito importante, sim, até porque a nossa comunicação não verbal é 93%, né? Antes da gente abrir a boca e falar, antes de você se vender, você já está se vendendo ali, sentada, com toda essa tua proposta e se daí, como que é importante a gente trazer isso aqui, de falar do que a gente se veste. Maturidade ajuda a gente a deixar um pouquinho de lado, de falar, eu gosto do sexy, a Kátia é elegante, eu não preciso andar elegante do lado dela, que eu gosto de uma coisa mais sexy. Eu posso ter um equilíbrio. Com usando a sua certeza. Não me própria encaixar essência. nela. Isso. A maturidade me permite isso. Usando a sua própria essência, né? Conta pra gente, você, Cida, quando foi a virada de chave? Essa parte tem uma coincidência muito parecida com a Vivian. Eu também tive uma virada de chave muito grande quando eu tive meu filho, há 15 anos atrás. Meu filho, por incrível que pareça, mudou o sentido estético que eu tinha de mim mesma. A criança nasceu totalmente à minha cara e eu comecei a me ver com mais carinho quando meu filho nasceu, sabe? E comecei a me enxergar, ver a minha imagem não só como algo estético, mas ver a minha história, ver o esforço, o trabalho que eu fiz para dar um passo, que alguém pode olhar e achar pequeno, mas eu sei o tamanho do passo. Então eu acho que tudo isso compõe quem você é e quem você é para você mesmo. Essa ideia de quem eu sou, para mim, foi a grande virada de chave da minha vida. Sabe? Aprender a me olhar com os meus olhos, a saber de onde eu vim, quem foram os meus pais, meus avós, a minha trajetória e tentar, que é uma tentativa diária, mas também foi o salto, o pulo, a virada. Me entender inteira, não olhar para mim só como um pedaço de carne ou uma roupa que eu visto, mas entender que a minha imagem é quem eu sou, a minha trajetória. Isso foi uma virada de chave enorme. E outra coisa que eu, conversando com uma amiga, falei outro dia, que eu acho muito importante, uma grande virada de chave para toda mulher, para todo profissional que pensa na sua imagem. A forma como a gente enxerga as pessoas diz muito como a gente se enxerga. Então, quando a gente tem um olhar amoroso para o outro, a gente consegue se olhar com mais amor também. Você consegue fazer um elogio sem depreciar. Quando você faz para o outro, você faz para si também. Eu acho que isso foi uma virada de chave para mim. E se você tivesse que representar sua autenticidade com uma peça de roupa? Não vou falar acessório, senão você vai falar o seu. Vai falar o meu. Uma peça de roupa, você vai falar o meu, que eu sei que te representa. Mas vamos para roupa. Qual seria? Um macacão. É isso que é para responder? É isso. E por quê? Macacão é a peça que eu mais amo usar na minha vida toda, desde que eu me entendo por gente. Sempre gostei. Um fato curioso é que eu sou estilista, não sei se eu falei para vocês, eu sou estilista de formação, elas falaram, né? Falaram. E antes de trabalhar com a Zambi, eu trabalhei em 2 empresas de moda durante 10 anos. E na primeira empresa, coincidentemente, eu comecei com acessório.
né? Já tinha um amor de infância, porque eu sempre vendi acessório. E na primeira empresa eu fiz acessório. E na segunda empresa eu fui fazer roupa e fiz todas as roupas que vocês possam imaginar. Roupa de festa, alfaiataria, jeans. Mas sempre minhas peças mais vendidas eram os macacões. Eu sempre tive uma boa mão para fazer macacão. E meus eventos também, eu sempre busco usar um macacão. Não sei porquê, gente, é no subconsciente. Eu amo macacão. E talvez É uma peça que te representa. é uma peça que me representa, me veste bem. E toda vez que eu estou vestindo um macacão, eu me sinto muito mais poderosa. O macacão, ele me dá essa segurança. Por mais que seja mais difícil de ir ao banheiro, né, ele me dá... Não, mas ele me dá essa segurança. Eu chego já... Acabou. Chegando. É o macacão. Então, não sei se é porque tem essa força da calça, eu gosto muito de calça, mas eu prefiro, engraçado, eu prefiro saia do que calça. Mas o macacão é minha peça preferida e o vestido tá lá embaixo. Mas o macacão eu adoro. De todos os estilos e formatos, tecidos, é o macacão. E você, Sil? É o vestido branco. Eu gosto muito de peças brancas, mas teve uma época que eu fiquei um tempo sem usar roupa branca, que tinha aquela ideia, né? A roupa branca aumenta, né? E eu, por já ser uma mulher grande, fiquei um tempo sem usar roupa branca. Depois eu vi como me fazia bem usar. Eu gosto dessa cor. E agora, apesar de eu estar com esse vestido aqui, que eu amo, belíssimo, Lindo, também esse uso. vestido é lindo. Eu uso muita cor neutra, mas sempre que eu posso, eu estou comprando vestido branco. Também gosto. Gosto de me ver de roupa branca. Também. Eu gosto de me ver de roupa colorida. Eu já sou. Branco também, eu gosto É. de colorido, né? Eu sou muito colorida, eu gosto muito de misturar essas cores, né? Eu tenho essa essência bem latina, então eu gosto muito de misturar cores. Eu uso muito limão, uso muito vermelho, mas assim, sempre quando eu tô assim, calça e blusa, é conjuntinho, porque lembra o quê? Um macacão. Então, eu não sei, é inconscientemente. É o macacão. Vem de lá, de repente, por conta dessa história que fazia sucesso, que isso também te trazia mais segurança, te dava mais poder, te deixava mais empoderada e vai juntando um monte de coisa no nosso E o inconsciente. branco também traz um poder. O branco, eu Traz. sou suspeita que eu amo, mas o branco, como mulher de total branco, é total poder. Eu gosto não é bastante. só essa coisa da paz, né? Não. Pelo contrário. É uma coisa assim que eu acho mais imponente. Apesar de ultimamente ter usado bastante roupa preta também, mas a primeira coisa que você falar, a sua pergunta, né? Para mim, a primeira, um vestido branco. E você, Tati? Fiquei curiosa. E você sabe que eu amo chemise. Adoro. É um chemise e uma mule. Gente, É bom. não tem nada que me represente mais. Porque é confortável, é leve, super me representa. É bom. E compõe, né, os visuais diferentes. Porque é um vestido de botão, né? Isso. Eu Um tenho uma chemise é um vestido de apresentação que eu falo da chemise, da versatilidade da chemise, é só foto dela. Eu tenho de todas Eu as cato cores tem e várias formas. cores, ainda vou catando as fotos dela para pôr na minha Nossa. apresentação lá. Eu adoro. bom. Inclusive, eu ia vir gravar hoje eu tinha separado uma chemise que eu gosto muito também, mas como estava mais friozinho, né? Eu falei, não, eu vou de calça mesmo. Mas a chemise é uma peça que super me representa. Eu gosto muito. Bonito. Maravilha. E você? Não, eu Não, quero saber. Eu amo uma saia. Eu acho que a saia traz feminino, traz essa coisa da mulher, eu gosto. Eu acho que a gente não pode abandonar. E não tem coisa de curto, longo. Claro que hoje eu uso muito mais longo, porque eu tenho uma filha de 3 anos e meio. Então fica mais complexo para andar atrás da criança. Mas gosto de saia curta, gosto de saia por fenda, gosto de saia longa. Eu também amo Saia. saia. O saia, ela tá no segundo. É porque Meu é tem macacão essa e coisa de saia. gostar do sexy, sabe? Então eu acho que o sexy também. Eu gosto muito de Não saia. necessariamente a saia precisa ser sexy, mas. Mas aí você já lançou a fenda. Aí eu falei da fenda. porque eu- Falou. Gosto Falou. curta, Uma comprida, saia Com fenda. fenda. Aí a fenda foi fenda. Um gosto. É. Ela tem
uns elementos sexy que super representam Não, eu ela. adoro, você vê, Ela eu adora. coloquei esse vestido no meu chá de bebê. Vestido maravilhoso. Lindíssimo. Então, mais cheia. Mandar dar uma apertadinha, né? Tapar a cheia. Mas eu adoro fazer essa coisa do sexo. Bom, autenticidade tem limite? Já precisou proteger a sua essência de expectativas externas? Já. Não vou dizer frequentemente, mas acontece. Né? Acontece às vezes. E eu sou uma pessoa também muito expansiva, né? Então eu já chego. Eu chego grande. E às vezes o local não comporta o meu tamanho. Então eu me encaixo para também não ficar inadequado dependendo da situação, mas assim, acontece, como eu falei, não vou dizer frequentemente, mas acontece. E não que eu deixe minha autenticidade de lado, porque isso é natural, né? Como sangue corre na minha veia, não tem como. Mas às vezes eu me podo um pouquinho, nem sempre no vestir não, porque é isso que eu sou, não tem jeito. Mas no meu chegar, no meu falar, no agir, eu dou uma podada vez ou outra, porque eu percebo o ambiente. Eu sempre quando eu chego, eu dou uma geral para saber como é que é, ali para saber o que eu vou mostrar. Para saber o que eu vou mostrar. Até onde você pode ir, né? E recentemente eu tenho andado em lugares que são muito diferentes um do outro, né? Hoje eu estou aqui num podcast, amanhã eu vou estar numa reunião com transportadora, então eu sempre vou para lugares muito diferentes do outro. Tem ambientes que eu posso ser totalmente eu, tem outros que, né, tem que dar uma contida e eu contenho, mas a minha essência, né, a minha autenticidade não tem como sair. Tem, às vezes, né, dá uma podada, mas a imagem, o vestir é sempre o mesmo, mas existe sim. Você segura a tua comunicação no verbal, comportamento, vai estar segurada. Eu acho que cada um de nós passa por essas situações, né? Em algumas... Eu acho também. Acho que é preciso. Adequação, eu acho que é preciso, adequação, ok, mas não se limitar tanto. Não, com certeza. Mas fala pra gente. Eu sou uma pessoa um pouco mais comedida, né? Eu acho que pela questão etária também, né? Eu e Vivian temos uma diferença de geração, então, pela minha criação, eu sou uma pessoa mais comedida. Não fui criada assim com a liberdade do ser. Então, no geral, eu estou prestando atenção para eu ser mais autêntica, né? Para eu me mostrar mais. Eu fico sempre com esse cuidado comigo mesma, porque eu tenho uma tendência a... Então, tudo é o equilíbrio, né? Mas a minha personalidade mesmo é ser mais comedida. E esse limite nem sempre é bom, né? Ainda mais para uma pessoa como eu que faz arte. Então, tem lugares que, como a Vivian falou, tem uma reunião com um contratante, tem que tratar valor, horários. Aí sim, né, eu preciso estar mais formal. Mas, no geral, eu tenho o cuidado de me mostrar, de estar sempre assim, eu não preciso estar comedida aqui, né? Eu posso me mostrar, eu posso falar, mas a minha personalidade é jamais comedida mesmo. Então eu chego nos locais, eu observo, eu fico calada, né? E perguntou, eu falo, meu jeito é assim. Eu até falei que queria falar sobre isso, porque eu também sempre fui muito autêntica. E a minha situação hoje eu total faço adequação, mas eu sempre fui muito mal interpretada por homens. Então, sim. Você é acessível, principalmente em mercado corporativo. Então eu recebia cantada aleatoriamente. Todo mundo chegava, conversando com todo mundo, fazendo para todo mundo. E a gente sabe que, claro, a gente vai falar isso sempre, porque eu sou
sorriso para você, porque eu tenho interesse em você. E nem que eu quero me envolver com você. Eu posso só estar sendo simpática com você. Então, eu fui aprendendo isso ao longo dos anos no mercado corporativo, a travar um pouco a minha autenticidade, ó, tá ali. Mas para eu não toda hora ter que ficar passando por esse tipo de situação, porque era uma situação constrangedora para mim, muitas vezes. Sim. E eu vivia isso. E fui melhorando, né? Aprendendo e controlando aí. Mas hoje... E quando vocês são a melhor versão de vocês, com quem? Quando você fala assim, essa é a Vivian, essa é a Cida, fora das câmeras, que ninguém pode registrar, porque é um momento meu, eu tenho intimidade com isso aqui, com meu filho, com meu marido, ou com minhas amigas. Existe essa pessoa ou não? Não, eu sou Pra em você, qualquer não? lugar. Não, assim, lógico que com a minha família, né, tem aquela questão, acho que mais de relaxamento, mas eu sou a mesma pessoa. Não tem essa questão, às vezes estou mais estressada num lugar, né, mais relaxada no outro, mais calma, mais tranquila. Não tem isso. Até mesmo porque você deu o seu exemplo do mundo corporativo, eu sempre fui assim, mas eu sempre trabalhei com moda. Então, nem homem tinha. Então, eu sempre pude ser eu. E acabou que eu segui uma carreira que a moda também não tem. Nunca precisei me privar. Hoje, com a vida empresarial, né, além por trás, né, nos bastidores, eu acabo tendo muita reunião e tudo mais, me contendo um pouco mais, sem deixar de ser eu, né? E com as minhas amigas, é sempre muita brincadeira, muita risada. Mas eu sou essa pessoa. Vocês sabem, né, que eu faço o meu evento, o Zambia Day, eu brinco, eu usou, né? As próprias clientes, não sei o que, eu sou brincalhona, sempre sou muito, né, com as minhas funcionárias, né, no meu ambiente de trabalho. Meu melhor lugar é minha casa e a Zambia. A Zambia é um lugar, no meu escritório, é um lugar que eu amo estar. Então, eu fico ali até 1, 2, 3 horas da manhã. E eu fico bem, eu fico maravilhosamente bem ali, no meu lugar, com as minhas criações, com meus desenhos, com as minhas vendas, porque eu amo vender, né? Tanto quanto criar, eu amo vender. Então, o meu lugar é esse, sempre estar ali representando meu trabalho, né, com os meus, e meu filho e meu marido sempre estão comigo. Meu marido trabalha comigo, né? Meu filho sempre está comigo, minha família sempre está comigo, porque meu sogro trabalha comigo, minha mãe está sempre comigo acompanhando os eventos, minha irmã. Meu irmão, todo mundo, minha cunhada, todo mundo vai, todo mundo ama, então eu estou sempre no meu lugar, né? É muito difícil eu sair dessa minha zona, então eu vou fazer um evento, seja no Rio, São Paulo, né? Em qualquer lugar, sempre estou ali com a galera que eu escolhi estar. Então não tem muito essa questão de não ser eu, né? Eu estou aqui, eu sou isso aqui, ó. Fico... No final das contas, a gente fica tanto tempo trabalhando, que é como se fosse a nossa casa mesmo. A gente passa, às vezes, muito mais tempo fora de casa, trabalhando, do que em casa. Verdade. Né? Então, eu acho que a palavra certa é relaxamento. A gente, quando está no nosso ambiente mais íntimo, a gente relaxa, né? Sim. Em casa a gente relaxa, né? Como quer, né? Mas essa questão do ser eu mesma, né? Do meu íntimo, da minha autenticidade, em todo lugar é a mesma. A minha essência, ela não muda muito, não. Né? Já aconteceu de estar num lugar que eu não quero estar, mais chato e tudo mais, mas nada que fizesse eu ter que me encaixar dentro ou ficar numa caixa, né? Me polir de alguma forma. Você é cantora, né? Vive uma outra realidade. Sim, saber. Então, eu acho que o lugar de mais autenticidade para mim é quando eu estou fazendo o meu trabalho. Porque as pessoas dizem, não, mas não é só ir lá e cantar? Não é só ir lá e cantar. Tem que ensaiar, tem que aprender letra, tem que aquecer, tem que fazer exercício todo dia. São várias etapas. Mas quando chega lá, eu acho que é o meu momento mais autêntico. E é um momento onde realmente aquela virada de chave que a gente falou antes funciona para mim. Né? Eu sou uma mulher tímida, como eu já falei, sou uma mulher comedida. Mas na hora que eu estou fazendo aquilo ali que me faz feliz, e eu não chego e faço, eu chego com toda a preparação que eu fiz antes. E ali
Ali eu sou eu. Ali eu sou a Cida. Quando eu vou cantar, eu sou a Cida. E eu acho que também eu trabalho sozinha, né? Tenho minha roda de samba, trabalho como backing vocal. Atualmente eu estou fazendo backing do Marcelo D2 e trabalho como vocalista no grupo do Jongo da Serrinha. Então, em alguns outros coletivos também. Quando eu estou trabalhando coletivamente, eu acho que também sou bastante autêntica, porque com o tempo, né, a gente vai se mostrando. Como a Vivian falou, que ela trabalha com a rede dela, né? Então, quando você vai entendendo aquele coletivo como família, você acaba se soltando, se desprendendo dos limites aí também. Mas esse é o meu momento. No palco, cantando e com o meu filho, eu acho que são os lugares onde eu sou mais autêntica, onde eu me mostro mais. Ela parece bem tímida mesmo, apesar de ser uma artista. E assim, tem essa dicotomia, as pessoas falam assim, não pode cantora tímida. E realmente não pode quando você está tratando com o público. Por isso eu falo que quando eu estou cantando, eu sou eu mesma. Porque eu olho para as pessoas, né? Essa dica me deram no início da minha profissão. Cida, quando você estiver cantando, por você ser tímida, imagina um ponto fixo lá na frente e cante olhando para o ponto. E aí você vai conseguir se soltar, se desprender da timidez. Eu nunca consegui seguir esse conselho, graças a Deus. Porque a minha profissão me ajudou. Eu canto olhando para as pessoas. E às vezes tem uma pessoa que está ali te vendo e ela não está bem. Ela está olhando sua roupa, ela está, sei lá, discutindo com o seu par. Mas não importa, eu canto olhando para as pessoas. Por isso eu sei que ali eu estou sendo eu. Eu não estou fazendo personagem, eu não canto olhando para um ponto fixo lá no além. Eu canto olhando para as pessoas que estão ali para me assistir. E isso me faz ser eu ali. Muito bom. Bom, a gente vai encerrar essa primeira parte da nossa conversa, né? Estamos aguardando vocês na próxima semana, né? Nós vamos continuar com esse papo. E siga nossas redes sociais, hein, gente? Estamos aguardando vocês, interage. É muito importante. @imagem é tudo consultoria. E semana que vem tem essas duas maravilhosas aqui com a gente. Estamos aguardando. Beijo. Até lá. Eu penso assim, né? Eu não deixo o racismo me contaminar. Mas para você não deixar o racismo te contaminar, você precisa ter consciência dele. Ele não vai te dar um dia de trégua. Agora, quais os elementos visuais ou comportamentais são intencionais na sua forma de se expressar e o que é inegociável? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que falasse um elemento visual. A gente falou da roupa, que é o que te representa, e um elemento visual. Eu também uso óculos, eu não enxergo, eu sou míope. Mas eu não gosto de óculos. Porque eu acho que ele fecha meu rosto é pequeno. Meu rosto é pequeno.